em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, a epístola de Paulo, capítulo 13, leremos do 1 ao 7, para nós usarmos como base daquilo que falaremos. Se possível, dê um pouquinho mais de retorno aqui para mim, Leandro. Romanos 13, está ótimo, do 1 ao 7, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, fazes o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém. Podeis assentar, glorificando a Deus. Preciso de 20 minutos da sua atenção. Se possível, nem piscar, pisque agora. Fique atento. Nós fizemos uma leitura que ela é muito conhecida e muito usada, requerida em momentos de, principalmente, eleições. A gente ouve muito falando sobre esta passagem bíblica, mas esta passagem vai além disso. Paulo aqui ele está falando sobre alguns pontos importantes, entre esses a autoridade. E ele vai finalizar este contexto, como nós finalizamos aqui lendo o versículo 7, que nós devemos honrar a quem é digno de honra. Essa palavra honrar, ela muito me chama a atenção, porque nós vivemos hoje dois extremos. Aqueles que querem ser honrados a qualquer custo. Eu vou repetir. Vivemos dois extremos. Aqueles que fazem de tudo para serem honrados. Aqueles que querem estar em evidência sendo honrados. E ao mesmo tempo nós vivemos um tempo onde as pessoas elas estão deixando de honrar. Para alguns hoje honrar chega a ser um pecado, porque para estes honrar é idolatrar, honrar é dar de maneira excessiva um respeito a um homem ou uma mulher. Então note que nós temos dois extremos atuais. Aqueles que querem honra a todo custo e aqueles que têm dificuldade de honrar uma pessoa, talvez por causa dos escândalos que têm se levantado de muitos líderes atualmente. E nós acabamos generalizando, achando que nós não precisamos honrar o homem, porque o homem é igual eu, ele é fadado a falhas, a erros e limitações. Mas nós precisamos entender o princípio de honra, aquilo que Deus ele estabelece pela sua palavra. Aquilo que a Bíblia fala sobre honra, nós precisamos vivê-la primeiro, conhecê-la, para que depois vivamos aquilo que a palavra de Deus, os preceitos divinos, as diretrizes que as Escrituras elas dão a nós, no que tange a honrar. Para que a gente não extrapole a honra bíblica, e para que também a gente não deixe de honrar por causa das doutrinas humanas atuais. Muito bom som. Nós vamos precisar entender que, segundo a palavra de Deus, aquilo que lemos, que a honra
é um dever que nós temos. Paulo diz: portanto, cada um dê o que deveis. Se você deve tributo, pague. Se você deve imposto, pague. Quantos aqui gostam de tributo, de imposto? Nenhum de nós gostamos. Inclusive foi revogado ontem, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que nós temos deveres. Se não pagamos impostos, se nós não pagamos tributos, nós estamos errados. Não estamos cumprindo o que um cidadão ele tem das suas obrigações e dos seus deveres. Agora, quando nós olhamos sobre honra, é da mesma forma. Se nós não honramos, nós estamos também quebrando um princípio. Nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Honrar é um dever de todos os cristãos. Bíblia, meus irmãos, é um dever de todos os cristãos. Você sabia que o que te torna um cristão não é a sua Bíblia debaixo do braço, não é a gravata e o terno que você coloca, não é a participação e frequência nos cultos somente. O que torna você cristão é você cumprir os deveres que Deus estabeleceu pela sua palavra. Se você quer ser um cristão de verdade, você tem que cumprir os deveres que Deus estabeleceu a nós e as obrigações que nós temos à luz daquilo que recebemos como diretriz da palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus da risca, ou deveríamos seguir, e entre elas, ela nos ensina que honrar é um dever que todos nós temos. Nós temos que honrar as autoridades que foram constituídas por Deus sobre nós, e a palavra honra hoje em dia para alguns parece ser uma palavra dura de se escutar. Mas é um dever que todo o cristão tem. Nós precisamos honrar os líderes que estão sobre nós. Pastor, o que é a honra? Ou o que mais eu devo aprender nesta noite sobre honra? O mesmo apóstolo Paulo diz no capítulo 12, se você voltar um pouquinho, no versículo de número 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque a honra ela não deve ser para si próprio. Você honrar a si mesmo é muito fácil, não é? Quando você honra a si mesmo, você massageia o seu ego, você massageia as suas vontades próprias. Difícil é nós honrarmos o próximo, como Paulo está nos ensinando. Não é você que tem que se honrar, é o outro que tem que honrar a sua vida, a sua liderança, o seu ministério. Quando eu honro a mim mesmo, isso se aproxima de um egocentrismo, de uma soberba e de uma idolatria. E nenhuma dessas coisas faz parte da identidade cristã. É muito fácil você se honrar, é você chegar, olhar o seu espelho e começar a falar bem de si mesmo. É muito fácil você incentivar os outros a te honrar. Agora, difícil é você honrar o seu próximo. Difícil é você honrar o seu próximo amando cordialmente, com amor fraternal. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa ceia? Nós estamos celebrando a Deus, a comunhão que temos com Ele, mas também a comunhão que nós temos com o nosso próximo. Eu quero que você honre o irmão que está ao seu lado nesse momento, a irmã. Cumprimente ele assim, ó, e diga: ó, eu te honro, meu irmão. Eu te honro, minha irmã.
Eu te honro amando você cordialmente com amor fraternal. Se estamos aqui hoje celebrando a ceia, é porque amamos uns aos outros. Aqui não tem espaço para contenda, para ódio, para competição. Não, não. Isso fica lá para fora, para as competições. Aqui só tem espaço para amor. Aqui só tem espaço para honra uns aos outros, preferindo honrar ao outro do que honrar a si mesmo. Porque a honra, ela deve ser ao próximo. A Bíblia nos ensina ainda sobre a honra em 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Assim diz as Escrituras: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Olha o que ele diz, Deus dizendo: os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Porque é princípio bíblico, quando nós honramos a Deus, aquilo que estamos fazendo aqui, participando do pão, como disse, tendo amor para com o próximo, honrando o próximo, participando do suco, honrando a Deus, a Bíblia diz que Ele então nos honra. Pastor, eu quero tanto ser honrado sobre a face da terra. Então honre a Deus, porque a palavra de Deus diz: se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. O segredo de uma vida espiritual abençoada e próspera está em honrarmos a Deus e saber que quando honramos a Deus, Ele nos honra. Se você quer honra nesta noite, honre ao Senhor. Honre ao Senhor, é um princípio. Se você pegar essa palavra e guardar no seu coração e vivê-la, você vai ser honrado nesta terra. Deus, Ele tem honra para poder lhe dar sobre esta terra, mas parte de um princípio importantíssimo: se você honrar a Deus, Deus, Ele vai te honrar, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Eu parto desse princípio, irmãos. Eu aprendo com Deus também sobre isso. Eu como líder e você como líder deveria aprender a fazer isso. Aqueles que te honram, você sendo líder deles, você também tem que dar honra a eles. Porque tem líder que é centralizador. Tudo ele quem faz, só ele que tem que ser honrado, só ele que tem que ser colocado no holofote. Mas nós aprendemos que uma liderança eficiente é aquela que distribui a honra para os seus pares, que lhe acompanha debaixo do mesmo projeto, trabalho e missão. É por isso que você vê esses pastores aqui que estão na minha retaguarda, setoriais, locais, copastores, líderes, sendo honrados também, porque nós aprendemos com Deus que quando nós honramos a Ele, nós somos honrados sobre essa terra. Eu quero dizer para você, se você honrar o seu pastor, você vai ser honrado lá na congregação também. Se você honrar o seu pastor setorial, você vai ser honrado lá no setor também. Se você honrar o seu pastor presidente, você vai ser também honrado no campo de trabalho. Se você honrar a Deus, Deus, Ele vai honrar a sua história e a sua vida. Deus te traz aqui para dizer que o segredo da honra que você tanto espera está simplesmente em você honrar a Deus e você honrar os líderes que estão sob a sua vida, porque Deus, Ele vai fazer uma grande coisa e vai escrever uma linda história na sua vida e no seu ministério. Porque além de tudo isso, Deus nos ensina no decálogo, quando Ele entrega os mandamentos a Moisés, em Êxodo capítulo 20 versículo 12, falando que quando nós honramos os nossos pais e as nossas mães, há uma promessa, e a promessa é que nós teríamos os nossos dias prolongados sobre a terra. Primeiro que é honrar os pais e a mãe, nós entendemos ser um dever nosso.
Mas eu quero me ater que, quando nós honramos, nós desfrutamos das promessas de Deus. Entenda isso. Muita gente está frustrado no seu ministério, no seu chamado, porque talvez não foi honrado. Mas a culpa não é do seu líder, não é do seu pastor. Isso é intransferível, a culpa é sua. Porque em algum momento você deixou de honrar. E se você deixa de honrar, a promessa que Deus tem na sua vida não se cumpre. Ah, mas Deus prometeu, vai acontecer a qualquer custo, eu vou andar tudo errado e a promessa tem que se cumprir, porque Deus prometeu. Não, não, não. A promessa só vai se cumprir se você não deixar de honrar. Se você não perder os princípios. Me prova isso, Hebreus 10. É necessário que você tenha paciência para que depois que você faça a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que quando nós cumprimos o princípio da palavra de Deus, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Se você honrar, você vai ser honrado. Se você honrar pai e mãe, você vai ter abundância de dias nessa terra. Se você fizer vontade de Deus, a promessa de Deus, ela vai cumprir na sua vida. Quantos têm promessas aqui nesta noite? Então se prepara, porque se você cumpre a vontade de Deus, a promessa ela vai se cumprir. Mas está demorando, pastor, mas Deus te traz aqui para Ele renovar a sua fé e esperança. E você não vai perder a promessa que Ele te fez. Ela permanece em pé. Ela permanece em pé. A promessa permanece em pé. Mas está demorando, mas ela permanece em pé. Mas não se cumpriu, mas ela permanece em pé. Mas não se concretizou, pastor, mas ela permanece em pé. Deus te traz aqui para eu te dizer: a promessa ainda está em pé. Apenas faça a vontade de Deus, honre, porque você vai ser honrado e o nome de Jesus vai ser glorificado. Vai ser glorificado. E caminhando para o fim, Filipenses 2. Lembra que eu disse no início que muitos querem honra a qualquer custo, outros deixaram de honrar, generalizando, porque líderes atuais, eles escandalizaram a obra, e os líderes que não erraram estão colocados, ou sendo colocados, no mesmo patamar desses líderes que erram. E assim todo pastor não presta, todo pastor é ladrão, todo pastor rouba dízimos, e daí por diante que você já sabe. Você quer conhecer alguém? Diziam os pastores antigos: pegue um saco de sal cheio, abra ele e coma junto com o obreiro ou com o irmão, para que você possa conhecê-lo. Por isso que leva tempo ser honrado. Leva tempo. Não é de uma hora para outra. A honra, por mais que seja um dever, a honra não é imposta. A honra, ela é conquistada. E sabe como você conquista? Com o tempo. Fazendo as coisas certas. Não, eu sou pastor, eu que mando aqui, você tem que me obedecer, você tem que me honrar. Não, não é assim. É conquistada. Você precisa comer um saco de sal com ele. Para você receber a honra dele e para ele também. E para você também honrá-lo. Porque aqui todos nós temos uma conduta, mas será que essa mesma conduta é no nosso dia a dia? E será que essa conduta vai permanecer por muito tempo? Quanto mais o tempo passa, mais você conhece os seus líderes, os seus pastores e as pessoas que estão à sua volta. E nós aprendemos com Jesus que a honra, ela parte não de uma arrogância, mas de uma humildade. Nós aprendemos que a humildade, ela precede a honra.
que, como eu disse na introdução, o processo para ser honrado leva tempo. Como a própria palavra diz, processo, existem processos para que você seja honrado. Existem processos, etapas, e não pode queimá-las. Não pode. Jesus, ele não queimou etapas, processos. Mas Jesus, com humildade, ele entendeu o propósito do Pai estabelecido quanto à salvação da humanidade. E Paulo diz no capítulo 2, para concluir, o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, acompanha ali, versículo 6, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Processos. Ele teve que aniquilar-se, ou a tradução mais correta e original é esvaziar-se, sendo Deus. Processo. Ele deixou os privilégios da divindade para poder se fazer homem como eu e você, ser humano, nascer de uma mulher como eu e você nascemos. Ele precisou crescer como eu e você crescemos, enfrentar os processos da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude e da fase adulta, e tudo aquilo que eu e você passamos, ele também passou, porque ele é homem como nós, ser humano como nós. Ele precisou passar por todos esses processos. Achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aí depois de passar por todos esses processos, perseguição, traição, negação, foi vendido por moedas pelo um dos seus que sentava com ele e comia com ele. E mesmo assim, passando por todos os processos, chegando no Getsemane, pedindo para que os seus orassem com ele, e eles dormiam enquanto ele estava orando. Ele começa a suar sangue. Mas em tudo isso ele está declarando, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou suportar e passar por todos os processos, porque o Pai prometeu uma honra para mim. E ele diz: pelo que também, olha, o momento da honra vai chegar, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o processo de humilhação faz parte de um homem e de uma mulher de Deus, mas se você for fiel até o fim, obediente ao Senhor, Deus, ele vai honrar a sua vida e a sua história. Se coloque de pé, você que quer ser honrado por Deus. Deus, ele vai te honrar, mas passe pelo processo, passe pelo momento onde você vai ser esmagado, passe pelo momento das dificuldades, dos processos difíceis, passe pelos momentos onde todos vão te abandonar e só você vai estar lá, mas passe por estes momentos sempre com a presença de Deus e sempre olhando para o propósito e a promessa que Deus fez para você. Você não vai desistir da promessa que Deus tem para a sua vida, mas Deus te trouxe aqui neste culto de ceia para você ser renovado. A sua fé está sendo renovada, a sua esperança, porque no lugar de humilhação, Deus vai honrar tudo aquilo que você tem feito para Ele. A luta está grande, mas maior vai ser a honra que Deus preparou para a sua vida.
Mas a dificuldade lá na congregação está difícil, pastor, mas maior vai ser a honra que Deus tem para você. Mas usar o dom que Deus me deu me custa muito caro, porque a retaliação do diabo e do inimigo da minha alma vem contra mim. Mas Deus, Ele está vendo o seu esforço, Ele vai honrar o seu trabalho. Mas pastor, a igreja parece que não está crescendo. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não trabalha como nós. De repente Deus vem e muda todo o contexto e todo o cenário para que o nome dele seja glorificado. O que você tem que fazer é apenas continuar honrando a Deus lá. Honre o seu líder lá para você ver se Deus não vai começar a encher aquela igreja. Honre a Deus para você ver o que Deus vai fazer. E não é um crescimento repentino, um inchaço, não. É crescimento paulatino. Deus vai começar a mandar lá almas, ela vai ser salva. Deus vai começar a mandar pessoas, e lá a obra de Deus, ela vai contar com essas pessoas para que haja o crescimento. Deus vai mandar ceifeiros para esta obra, para que façam junto com você, como companheiros. E o trabalho vai desenvolver para a glória do nome de Jesus. Porque Deus exaltou o seu Filho Jesus, Deus Pai, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, no qual todo joelho deverá se dobrar e confessar que só Ele é o Senhor. Deus, Ele vai honrar o seu esforço. Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar a sua vida espiritual. Deus vai honrar o seu casamento. Ele vai honrar a sua família. Ele vai honrar a sua profissão. Ele vai honrar os trabalhos feitos pelas tuas mãos. Mas em nome de Jesus, persevere na obediência a Deus. Como Jesus, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Seja obediente até o final, porque o que Deus tem para você é honra, é honra, é honra, é honra. Participe da ceia nesta noite, que você vai ser honrado. Participe com alegria. Não ia participar, você vai participar sim. O diabo perdeu mais uma vez e você vai ser honrado. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida e na sua história. Você não vai parar, você vai permanecer, porque Deus, Ele vai honrar todo o seu esforço e todo o seu trabalho. Ore comigo. Senhor Deus, nós queremos neste momento tributar-te honra, glória e louvor, e agradecer-te porque tu tens nos honrado, Senhor, mesmo na nossa pequenez, nas nossas fragilidades, nas nossas impossibilidades, nas nossas fraquezas, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mesmo em meio às nossas falhas e erro, neste momento examinamos-nos a nós mesmos, como Paulo diz, e observamos tudo aquilo que precisamos melhorar diante de ti. E mesmo diante dessas falhas e erros, o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor tem honrado a nossa vida até aqui. Por isso eu peço, Senhor, continue com a sua misericórdia sobre nós, com a tua graça sobre nós, para que nós possamos ir até o fim. Nos ajude, Senhor, e nos capacite a isto, Senhor. Nos dê da sua graça, a graça que nos faz impulsionar até adiante, Senhor, a andar de maneira perseverante, constante e com firmeza e solidez. Ajuda o teu povo, Senhor, ajuda a tua igreja, tenha misericórdia de nós, e que sejamos mais uma vez, ao participarmos deste pão e deste suco, sermos alvos da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Assim nós oramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra, pode dizer amém? Amém. Amém. De pé como você está, abra sua Bíblia por favor em 1 Coríntios capítulo 11. Pastor Luiz Arruda estará na direção da ceia junto com os pastores.